Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Nesse canal nós estudamos História, Filosofia e Espiritualidade. E agora nós vamos falar de uma personagem muito importante da nossa história, da história, especialmente da história católica, mas que traz lições para todas as mentes e todos os corações. Na sua trajetória belíssima de redenção espiritual, que nos mostra quão grande é a lei de Deus, quão grande é a sua sabedoria, quão grande é a sua misericórdia para com todos nós. E na fala dessa Santa Teresa d'Ávila, que nós vamos tratar hoje, que viveu no século XVI, num momento de grande mudança do mundo, nós percebemos a nossa própria voz, porque ela nos fala com uma intimidade muito grande, muitas vezes, ao ler seus livros, ouvir suas lições, nos parece elevar-nos de tal forma que estamos junto de Deus e junto daquele que nos ama potencialmente, nessa intimidade, nessa pureza, nessa simplicidade que a Santa Teresa d'Ávila traz para cada um de nós, é que vamos navegar despretensiosamente, sabendo das nossas limitações. Sabemos que o meu olhar, o nosso olhar é ainda pequeno para compreender as grandezas de Deus, assim como a própria Santa Teresa coloca na sua trajetória, com humildade, com simplicidade, exaltando sempre a necessidade de oração, meditação e sempre nos falando da necessidade de não desagradar a Deus nessas suas lições belíssimas. Nós vamos agora buscar caminhar com ela aos poucos, devagar, dentro das nossas possibilidades, pedindo sempre a Jesus que nos oriente, nos acompanhe nessa trajetória, nos dê a chance de perceber em nós essa verdade que ela traz. Sejam bem-vindos e vamos ao nosso estudo. Santa Teresa d'Ávila nasceu em 1515 e desencarnou em 1582. Seu nome de batismo era Teresa Sanches de Capeda e Almada. Foi uma freira carmelita, mística e santa católica do século XVI. Importante por suas obras sobre a vida contemplativa e espiritual e por sua atuação durante a Reforma Católica. Neste período do século XVI, o mundo atravessava muitas mudanças e a Igreja Católica também sofria mudanças profundas. O contexto histórico do século XVI é muito importante para que a gente possa compreender a trajetória da Santa Teresa d'Ávila, que viveu neste período, o período do renascimento cultural e científico, representado aqui pelo quadro da Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. Também a reforma protestante de Martinho Lutero, que ele aqui está pregando na porta da igreja as suas 95 teses, que vão questionar profundamente a forma como a igreja conduz a sua cristandade, como a igreja fala ao povo sobre as indulgências. Eu tenho um vídeo muito interessante sobre Martinho Lutero e essa busca dele de trazer este novo olhar para a Igreja Católica, que, ao meu ver, não tinha intenção de romper nem dividir a cristandade, mas sim trazer à tona uma discussão mais profunda, mais espiritual dessas questões, que não foi aceito no período e que vai realmente romper com a cristandade, dividir os cristãos em várias vertentes. Existe também a Contra-Reforma Católica, que é mais conhecida como Reforma Católica, que vem mudar a percepção da igreja. E se Martinho Lutero veio com essa missão de mostrar à igreja uma nova rota, corrigir a rota necessária para aquele período, a Contra-Reforma Católica, da qual a nossa Santa Teresa d'Ávila é muito ativa, participativa e traz um recado de espiritualidade profundo para esta igreja
que está agora fazendo um mergulho nas suas próprias raízes, nas suas próprias percepções. Santa Teresa é muito importante para essa reforma católica, para não deixar cair a igreja, não deixar morrer a Igreja de Jesus, que em muitos momentos teve crises, mas que não caíram e não vai cair, porque a Igreja de Jesus é uma igreja que está na espiritualidade, na luz, para muito além dessas nossas transições materialistas. E também vamos falar das grandes navegações do descobrimento das Américas, porque isso é muito importante falar. Para as pessoas que viviam naquele tempo, o descobrimento das Américas é como se nós hoje estivéssemos percebido a vida após o nosso planeta. É como se o nosso mundo ganhasse uma dimensão muito mais ampla. É a mesma coisa de fazer contato com extraterrestres. Pode parecer um exagero, mas para aqueles que viviam no feudalismo, para aqueles que achavam que a Europa era o mundo, as grandes navegações, o descobrimento da América é realmente um feito enorme e que agora a Igreja Católica passa a perceber que é possível atravessar o mar e trazer cristãos, fazer daqueles povos primitivos novos cristãos para também caminhar junto com Jesus, porque todo cristão, na verdade, é um missionário que quer levar a voz de Jesus para o mundo inteiro. E a Igreja Católica agora vai também começar a pensar nessa direção. É muito importante a gente dar um destaque para a Reforma Protestante, que aqui está representado pela imagem de João Calvino, que é também um missionário que veio após Lutero e que vai fundar também uma vertente da Igreja Protestante. Vamos olhar aqui o que Emmanuel, no seu livro A Caminho da Luz, traz como referência a esse estudo. Porque neste livro aqui, Emmanuel conta a história da humanidade e vai traçando os paralelos, mostrando que muitas vezes Deus envia seus emissários para corrigir a rota da humanidade que se afasta das suas verdades, das suas leis. E nesse momento, Lutero, Calvino e outros vieram repensar as questões da igreja, porque a igreja estava muito distante das verdades de Deus. A igreja se afastou, se tornou muito política, muito materialista, muito ligada aos reis. E aí a reforma protestante vai trazer aqui a correção da rota. É preciso a gente compreender que Jesus cuida do nosso planeta, porque ele está sempre atento. E de tempos em tempos é necessário que venham esses missionários, como veio Francisco de Assis, como veio Joana d'Arc, e como eu considero, inclusive, que a nossa Santa Teresa d'Ávila é também uma dessas missionárias que veio ajudar na caminhada espiritual da Igreja Católica. Então vamos ver o que Emmanuel traz aqui, para que a gente possa também beber nessas águas da espiritualidade maior que traz na codificação de Allan Kardec, nos livros de Chico Xavier e sua obra subsidiária do Espiritismo, dicas dessa trajetória espiritual, sem romper com nenhuma das religiões, mostrando que a humanidade toda, que Deus está conduzindo todas as religiões, toda a humanidade. E para nós, que somos espíritas, o catolicismo, a Igreja Católica, é a nossa própria trajetória. Então, quando falamos aqui das questões que envolvem problemas da caminhada da Igreja Católica, estamos falando da nossa própria caminhada. Vamos ver o que Emmanuel nos traz. Porque na Reforma Protestante, um dos parâmetros importantíssimos dessa reforma é de que as pessoas pudessem ler a Bíblia da fonte, sem precisar de ir à igreja, porque antes da Reforma Protestante, as pessoas não liam a Bíblia, e Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão, e aí as pessoas vão começar a ler a Bíblia na fonte. Só que na medida em que as pessoas começam a ler a Bíblia na fonte, as interpretações vão variar e as pessoas vão entender de forma diferente. Muitos países vão conduzir
a leitura da Bíblia de forma diferenciada. E é por isso que vão surgir várias outras religiões que Emmanuel traz aqui, esmiuçado neste livro. Veja só, o direito do exame livre, quer dizer, o direito de ler a Bíblia na fonte, dividiu a reforma em vários departamentos religiosos, de acordo com a orientação pessoal dos seus pregadores ou das conveniências políticas do meio em que vivia. Então, quer dizer, a Bíblia foi sendo lida a partir dos interesses ou das conveniências de cada pregador. Na Alemanha era o protestantismo, com os partidários dos princípios de Martinho Lutero. Na Suíça e na França era o calvinismo, são esses seguidores de João Calvino, esse que está aí representado. E na Escócia, a igreja presbiteriana. Na Inglaterra, a questão veio a tornar-se mais grave. Henrique VIII, defensor extremado da fé católica, a princípio, por conveniência de caprichos pessoais, tornou-se o chefe do poder político, assumindo a direção da igreja anglicana. Nós já vimos também em nosso vídeo a postura do rei Henrique VIII, lá naquele vídeo que eu falo sobre os Tudors, que o rei Henrique VIII, ao querer se casar com Ana Bolena, dividiu a igreja, porque o Papa não aceitou o casamento dele com Ana Bolena. Então ele resolveu dividir a igreja e fundar a igreja anglicana na Inglaterra. E até hoje essa igreja existe lá também. Então o movimento protestante ele vai dividir a igreja, e a nossa querida irmã, que está, nossa irmã carmelita, que vive em um convento sobre a égide da clausura, está lá numa preocupação tamanha quando descobre que a igreja foi esfacelada e dividida em vários locais do mundo inteiro. A reforma católica, então, é uma necessidade urgente da religião católica para que ela faça a sua revisão, faça as suas mudanças, para que ela possa se adequar e organizar a cristandade católica em torno do Papa, para que não mais seja dividida a Igreja Católica. Então, no Concílio de Trento, que a reforma católica vai começar a se organizar. Existe a proibição da venda das indulgências, nós já falamos disso lá em Lutero, que era uma forma de salvação, que vendiam-se alguns papéis, alguns objetos para que as pessoas fossem salvas, inclusive é uma das críticas que Lutero faz à Igreja Católica. Houve a criação de seminários responsáveis por qualificar os membros do clero, quer dizer, começa a se estudar formas de qualificar melhor os padres, não é? Aqueles que vão trabalhar nas igrejas também junto aos fiéis. Existe também o fim da venda de cargos da igreja, que antes era vendido. Alguns nobres compravam cargos da igreja. Existe o reforço do princípio de salvação pela fé e ação de graças. Então começa a se pensar de uma forma mais profunda em relação à fé e ação de graças. Existe também a reafirmação do purgatório e do culto à Virgem Maria e aos santos. Então vai se revendo essas estruturas para que a igreja se mantenha mais fortalecida. Existe também a constituição de um catecismo doutrinário e o fortalecimento do Papa. Então, a reforma católica vai sendo construída junto àqueles que estão na cúpula da Igreja Católica. Nós vemos aí uma imagem do Papa sendo conversando com outros também líderes da Igreja para que essa reforma aconteça. Então, no bojo dessa construção da reforma católica, nós vamos ver ressurgir o Tribunal da Santa Inquisição. Porque na medida em que se estabelecem novas regras, novas formas de pensar da igreja, muitas pessoas ainda discordam dessa direção,
porque existe todo um novo olhar na humanidade. E essas pessoas que discordam dessa direção, que questionam a Igreja Católica, muitas vezes vão ser levadas a esse tribunal de forma violenta e muitas vezes vão ser queimadas nas fogueiras da Inquisição. A intenção da Igreja Católica era purificar as almas, por isso que eram queimados os corpos. Existia toda uma percepção de que se queimasse as almas poderiam ser salvas. Então eles queimavam nas fogueiras da Inquisição. E como consequência disso, membros da comunidade protestante foram perseguidos. Muitos foram perseguidos, ao passo que várias pessoas foram torturadas, mortas. Também houve julgamento de grandes personalidades da ciência, como Galileu Galilei. E nós vamos ver aqui Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, também trazer esse relato. Então, aspas para Emmanuel, na página 168. Na França, os huguenotes se encontravam muito bem organizados, mas surgem as complicações de natureza política. E o gênio despótico de Catarina de Médici ordena a matança de São Bartolomeu no intuito de eliminar o almirante Coligny. O movimento sinistro durou 48 horas, começou 24 de agosto de 1572, sofrendo a reforma, um dos seus mais amargos reveses. Somente em Paris e subúrbios foram eliminados 3.000 pessoas. Vejam aqui a participação da Catarina de Médici, que é uma líder aqui, uma rainha da França, e que vai interferir nas questões da reforma. Vejam aí a interferência dos reis no tribunal da Santa Inquisição também, ligada à Igreja Católica. Então nós vamos ver aqui, os mensageiros de Cristo, continua Emmanuel, deploram tão dolorosos acontecimentos, trabalhando por despertar a consciência geral, arrancando-a daquela alucinação de morticínio e sangue. Então ele coloca, inclusive, que existe aqui os missionários de Jesus que vieram trabalhar para essa mudança serem também sacrificados e mortos nas fogueiras, sempre mostrando que existe um amparo espiritual para corrigir a rota da humanidade, mas muitas vezes o livre-arbítrio não permite que essa rota seja corrigida de forma harmônica e aí a violência toma conta e aí é necessário muito sofrimento e dor para a percepção dessa nova realidade. Sabendo então da turbulência em que vivia o mundo ao tempo de Santa Teresa d'Ávila, vamos voltar o nosso olhar para essa criança, essa infância, essa juventude de uma jovem que, como nós, como qualquer um de nós, trilhou a sua caminhada. Ela teve a sorte e a bênção de receber dos seus pais, que eram cristãos virtuosos, que ensinaram a amar Jesus desde criança. E nas suas brincadeiras e aventuras mostravam para nós que já intuía a sua missão. Quando era criança, ela já brincava com as meninas e os amiguinhos sobre fundar mosteiros. Vejam que impressionante, porque sabemos que Santa Teresa d'Ávila foi fundadora de vários carmelos. Quando a gente fala carmelos, nos reporta as carmelitas, as missionárias carmelitas. E o Carmelo representa um Monte Carmelo, que se você for lá no Velho Testamento, nas falas dos grandes mestres de Israel, Isaías, Daniel, você vai ver referência ao Monte Carmelo. E carmelitas quer dizer subir ao monte, é como encontrar a Deus na sua subida. Então, quando nós falamos em Carmelos, estamos falando das organizações carmelitas que têm no Monte Carmelo essa inspiração espiritual. Então, a Santa Teresa d'Ávila ingressou lá na frente na sua vida na Ordem das Carmelitas e vai posteriormente também fundar a Ordem das Carmelitas Descalças. Então, desde criança, ela já percebia intuitivamente qual era o seu propósito. Ela gostava de ler, era uma mocinha vaidosa, teve seus namoricos na adolescência, mas foi levada para o colégio interno e lá permaneceu, fazendo então
a sua trajetória e a sua missão cristã inicial já na primeira juventude. A Santa Teresa d'Ávila, ela teve um despertar espiritual que foi aos poucos abrindo seu coração, que ela vai mostrar em seus livros, na sua autobiografia, nos seus livros que nos mostram a caminhada espiritual que ela teve e nos apontam também a direção para viver a nossa vida, a nossa busca espiritual, o nosso autoconhecimento. Aos 20 anos, ela foi levada ao Carmelo de Ávila e teve uma vida de pequena percepção espiritual. Ela cumpria apenas a ritualística da Igreja Católica, sem muito aprofundamento. Fazia suas orações, participava de todas as atividades com as outras monjas, vivia em clausura, ou seja, vivia ali, trancada no primeiro momento da sua vida. Posteriormente, ela vai sair da clausura com mais frequência, porque ela vai sair para fundar as outras casas religiosas da Ordem das Carmelitas. Foi após uma grave doença que experimentou o fenômeno místico da transverberação. Esse é um fenômeno místico muito importante, que nós estudamos ainda hoje com muita atenção, porque é um fenômeno profundo de mudança espiritual. Teve um tempo que a santa ela ficou doente, voltou para casa e lá ela teve contato com alguns escritos religiosos de grande importância espiritual, que foi aos poucos trazendo ela para essa reflexão profunda que é a vida de Teresa d'Ávila e suas lições. Mas existiu esse fenômeno místico de transverberação, quando a santa teve uma visão de um anjo transpassando seu coração com uma lança. E nessa lança existia um fogo que traspassa o seu coração e deixa sua alma em chamas. Ela fala dessa alma em chamas como uma percepção enorme espiritual, de grande beleza, de profunda alegria espiritual e transformação, não só da alma, como do corpo. A teologia espiritual vê nesse fenômeno o mais alto grau de união mística que o ser humano pode alcançar, ou seja, nessa visão que ela transforma seu corpo e sua alma de tal forma que ela passa então a compreender a espiritualidade de uma forma tão grande que é impossível que eu possa aqui traduzir para vocês essa grandeza, mas que ela traz nessa fala, nessa atribuição a esse fenômeno, a grande mudança de sua vida, o grande despertar espiritual. E pasmem, no seu coração foi verificado que ele tinha verdadeiramente na matéria, no coração da irmã, uma superfície, como se ela tivesse sido cortada e cauterizada. Então, é um fenômeno espiritual que deixou marcas no seu corpo físico. E ela sentiu a força espiritual, a chama espiritual tomá-la completamente. E aí vem aí o despertar espiritual dessa santa maravilhosa. Então, nessa percepção tamanha, nessa compreensão de que a igreja precisava dela, dessa reforma profunda de estrutura espiritual, muito mais do que material, que ela vai, na sua missão, restaurar espiritualmente a igreja. Aqui nós temos a imagem de São João da Cruz, que foi um parceiro de trajetória maravilhoso. São João da Cruz, que traz poemas lindíssimos para a nossa reflexão espiritual. Um grande místico da Igreja Católica que merece também ser homenageado e revitalizado para que a nossa sociedade atual restaure essa linha moral, espiritual que nós perdemos, resgatando esses grandes símbolos da Igreja Católica e de todas as outras religiões, para que nós, agora no final dos tempos, possamos
beber nessa fonte maravilhosa, grandiosa espiritual e reformarmos também nossa vida para encontrarmos Jesus e Deus nos nossos corações. Foi também uma reformadora da ordem carmelita, como eu assim falei, a irmã Teresa d'Ávila, e é considerada cofundadora da ordem das carmelitas descalças, junto com São João da Cruz, que fez também essa ordem para os homens em mosteiros, ajudando ela nessa obra de fundação do Carmelo das Descalças. Conseguiu fundar mais de 32 mosteiros, além de recuperar o fervor primitivo de muitas carmelitas, juntamente com São João da Cruz. Então, eles dois, na sua tarefa grandiosa de espiritualidade, fundaram vários mosteiros pequenos, muitas vezes com 20 ou menos monjas ali reclusas, com uma rigidez muito grande de disciplina moral e religiosa, mas que com grande fervor espiritual, com grande profundidade, grande mergulho nas escrituras e na forma de viver, que foi essa restauração de grande importância para a Igreja Católica e para todos nós dos nossos dias. Os seus livros aqui retratados, Caminho da Perfeição para Educar Suas Próprias Monjas, o Livro das Fundações, que é um relato elevado do estabelecimento de seus conventos, e o Castelo Interior, este que eu tenho aqui e que eu pretendo também estudar e, na medida do possível, trazer para vocês algumas referências importantes, porque eu comecei a ler esse livro e já chorei muito, bem no comecinho, porque toca muito meu coração. É como se ela estivesse falando comigo diretamente, com uma intimidade, com uma clareza e simplicidade, que eu não sei nem como descrevê-lo, mas que toca meu coração como se eu a conhecesse, como se eu estivesse vivendo com ela. E ela é muito simples, muito direta, às vezes ela retoma a fala como se ela estivesse ainda assim, sem condição de escrever. Ela fala muitas vezes, eu não sei se eu estou sendo clara, eu não sei se isso está sendo bom para você que está lendo. E ela volta como mostrando mesmo a trajetória dessa luta consigo mesma para levar a palavra do Senhor, mostrando sempre, como eu já disse, o desejo de não desagradar a Deus. Eu achei essa frase muito maravilhosa, não desagradar a Deus, que a gente tem que lutar muito por isso, para que a nossa fala, a nossa ação no mundo seja para agradar a Deus. E ela traz nesse livro. Eu quero realmente trazer para vocês, posteriormente, na medida do meu conhecimento ainda bem limitado, mas estudando também com outros estudiosos que a gente vê aqui na internet, o padre Paulo Ricardo, que tem um trabalho maravilhoso sobre ela, e também aquela senhora da Nova Acrópole, Helena, a senhora Helena, ela faz palestras lindíssimas sobre vários filósofos, vários místicos, e traz também João da Cruz, e traz também a Santa Teresa d'Ávila. Vale a pena conferir. Ela sofreu a perseguição da Inquisição e teve momentos em que suas obras foram modificadas para serem aceitas pela Inquisição. Mas também depois, posteriormente, ela mesma as corrige. Tem também aqui o Caminho da Perfeição de Santa Teresa de Jesus, que esse é um livro que deve ser lido, né, também junto com todos os outros. Eu faço esse chamamento para que nós juntos possamos estudar, possamos continuar conversando. E se você tem essa reflexão e pode me trazer, eu agradeço muito os seus comentários. Teresa morre em 4 de outubro de 1582 nos braços da Beata Ana, em Alba de Tormes. Ela foi canonizada em 1622 e proclamada doutora da Igreja em 1970 pelo Papa Paulo VI. No momento da sua morte, ela declara-se católica, porque nós, o nosso olhar, quando falamos dessa santa maravilhosa, percebemos nela a grandiosidade da sua fala e podemos perceber também que ela traz referências de religiões da Índia, né? Quando nós pensamos
nos chakras, que a Índia descreve, quando nós pensamos em esvaziar o sentimento de desejo, que existe também no budismo. Então, nós vamos percebendo que esta santa, que ela traz na sua fala as verdades, as leis de Deus, que estão em todas as outras religiões, que exalam como perfume em todas as religiões, como se fosse um manancial a desaguar por todo o planeta. As leis de Deus estão presentes. Mas a Santa Teresa d'Ávila, ela faz questão de morrer, de desencarnar como católica. E no momento de sua morte, nos braços da Beata Ana, ela pronuncia claramente: Senhor, sou filha da vossa igreja. Como filha da igreja católica, quero morrer. Então ali ela desencarna, ciente do seu trabalho na igreja católica, e ainda assim muito humilde, muito simples na sua trajetória, na sua fala, deixando um legado maravilhoso para todos nós. É com grande alegria que deixo aqui também para vocês uma revelação espírita que traz Divaldo Pereira Franco em vídeo, que está aí na minha playlist de documentos, você pode verificar, que ele traz a revelação que Santa Teresa d'Ávila é a reencarnação de Santa Maria de Magdala, ou seja, de Maria Madalena. Ele fala para a gente dessa santa Teresa d'Ávila com muito respeito e traz essa revelação para a gente. E para nós, que temos uma eterna gratidão a essa santa católica, fica mais evidente a grandeza das leis de Deus, que são descritas amorosamente em sua obra espiritual, mostrando que o crescimento espiritual pode ser alcançado por todos nós, seguindo os passos de Jesus de oração e humildade, como veremos nos próximos vídeos de estudo de Santa Teresa d'Ávila. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e deixe seus comentários, porque eu sou apenas uma pequena aprendiz, estudiosa das religiões, que busca compreender as leis de Deus e que peço a vocês que juntos comigo venham também beber em outras fontes, porque nós precisamos nos unir toda a cristandade, que foi dividida na trajetória da reforma, da contra-reforma, que foi dividida pelos materialistas em muitos momentos, mas que agora, no final dos tempos, nós precisamos nos unir, porque já nos disse Jesus, no final dos tempos, nós seremos um só rebanho, com um só pastor, sendo Jesus o nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Muito obrigada.